Hoje eu queria compartilhar com vocês o seguinte tema: não se associe com o mundo. Não se associe com o mundo. E nosso texto básico é Esdras, capítulo 4, versículos 1 a 5. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde o dia de Esaradom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Amém. Palavra do Senhor, amados irmãos. O texto de Esdras 4 é, de fato, muito excelente para nós analisarmos aquela que é uma das maiores críticas que são feitas, ou que é feita contra a igreja evangélica de um modo geral e contra os cristãos individualmente. Que crítica, pastor? Está cada vez mais difícil nós percebermos, nós identificarmos qual é a diferença entre a igreja e o mundo. Está cada vez mais complicarmos nós verificarmos, nós identificarmos qual é a diferença entre um cristão e um não cristão, entre aquele que alega ter tido um encontro com Cristo Jesus e aquele que não teve essa experiência em sua vida. Veja, todo cristão tem um enorme desafio. E o nosso desafio, amados irmãos, é viver no mundo, sem ser do mundo. É viver nesse mundo, mas de forma a glorificar ao Senhor com as nossas vidas, com as nossas atitudes. É viver nesse mundo e ser nas mãos do Senhor um instrumento de transformação, mas sem nos deixar ser ou sem sermos transformados por esse mundo. É viver nesse mundo e glorificarmos a Deus e sermos nas mãos do Senhor um instrumento de influência positiva para este, mas não nos deixar ser influenciados pelo mundo. O tamanho, irmãos, o nosso desafio é tão grande que ele poderia ser comparado à seguinte ilustração: é como entrar dentro d'água ou entrar na água sem se molhar. Esse é o tamanho do nosso desafio. Pergunta, pastor, isso é possível? E é exatamente, irmãos, com isso em mente que eu quero convidar você a analisar juntamente comigo o texto de Esdras 4, com essa pergunta aí na sua mente. Eu queria de fato mostrar para você que isso não é apenas possível, mas esta é a nossa missão. Este é o nosso compromisso. Este é o nosso desafio. Olhe para o texto, vamos lá. Você já sabe que um dos principais temas do livro de Esdras é a reconstrução de quê mesmo? Reconstrução do templo. Esse é um dos principais temas desse livro.
em 536, 537 a.C., Deus, por mãos do rei Ciro, rei do Império Medo-Persa, derruba a cabeça de ouro à Babilônia. Nesse mesmo ano, irmãos, é aos judeus permitido que eles retornem para a terra prometida. E eles, de fato, retornam para a terra de Jerusalém, para a terra de Judá, com esta missão sobre eles: reedificar a casa de Deus. De fato, irmãos, aqueles que no capítulo 1 são chamados, aqueles que Deus despertou o Espírito, inúmeras dessas pessoas largaram as suas vidas na Babilônia e se dirigiram para a terra do Senhor. De fato, quando nós chegamos no capítulo 3, portanto, o capítulo anterior que nós iremos ver nessa noite, quando nós chegamos no capítulo 3, irmãos, os judeus começam a sua missão reerguendo o altar. Eles estavam ansiosos para voltar a adorar a Deus, oferecer sacrifícios, festejar lá nas suas datas religiosas, comemorativas, importantes para a religião judaica, diante da presença do Senhor, e eles de pronto reerguem, ou tentam reerguer o altar. Eles prosseguem na sua missão agora, lançando as bases do templo. E um dos focos do capítulo 3 é nos mostrar o seguinte: que os judeus tudo fazem segundo está escrito na palavra de Deus. Segundo está escrito na palavra de Deus, não de acordo com aquilo que lhes vem à mente, não de acordo com as suas preferências pessoais, não de acordo com como eles querem, mas seguindo fielmente a palavra do Senhor, seja em obediência à lei que Deus deu ao seu servo Moisés, seja em obediência às determinações que Deus deu ao seu servo Davi, rei de Israel, seja seguindo o exemplo do rei Salomão na reconstrução do templo. Vocês lembram disso? Amém? E quando nós chegamos aqui no capítulo 4, ufa, pastor, finalmente, irmãos. Quando nós chegamos aqui no capítulo 4, é nos mostrado um novo conflito. Você percebe que novo conflito é esse? É nos mostrado aqui, irmãos, um novo ponto de tensão. E eu quero que você entenda isso, lendo comigo mais uma vez os 2 primeiros versículos desse capítulo. Amém? Os 2 primeiros versículos, versículo 1 e 2, portanto. Vamos ler juntos? Eu começo, a igreja continua. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor, Deus de Israel, a igreja. Amém. Por favor, destaque no texto, no versículo 1 e 2, essas duas expressões. É a parte que o pastor pede para vocês rabiscarem a Bíblia, né? Destaque essas duas expressões aqui, ó. Primeiro, os adversários de Judá e Benjamim. É bom você destacar para você entender a lógica da mensagem. Primeiro, os adversários de Judá e Benjamim. Depois, deixa-nos edificar convosco. Se encontraram? Vai repetir, pastor? Claro. Primeiro, os adversários de Judá e Benjamim. E depois, deixa-nos edificar convosco. Nestas duas expressões, amados irmãos, estão as respostas para duas perguntas. Ok? Primeira pergunta é quem? Segunda pergunta é o que? Ok? Quem e o que? Até aqui, até ao capítulo 3 de Esdras, nós só ouvimos falar de quem?
Ciro, rei da Pérsia, Babilônia e os próprios judeus que retornaram do cativeiro babilônico. Aqui, irmãos, no capítulo 4, nos é apresentado um novo grupo de pessoas. Que novo grupo é esse? Os quem? Os adversários de Judá e Benjamim. Mas antes de nós entendermos quem são de fato estas pessoas, perceba aí que o historiador sagrado nos dá a informação mais importante sobre elas. Elas são o quê? Mais uma vez, elas são o quê, amados? Adversários do povo de Deus. Elas são adversários de Judá e Benjamim, adversários do povo de Deus. E veja, irmãos, que de fato essa informação é extremamente importante, exatamente pelo fato do que eles fazem. O que é que eles fazem aí no versículo 2? Eles oferecem o quê? Ajuda para os judeus reedificarem a casa do... Todo mundo está entendendo até aqui, amados irmãos? Amém? Eles oferecem ajuda para os judeus edificarem a casa do Senhor. E perceba que sem essa informação de que eles são adversários do povo de Deus, eu e você poderíamos começar a leitura desse capítulo pensando o quê? Pensando que eles são generosos, pensando que eles são amigos, pensando que eles estão sendo o quê? Sinceros, não é verdade? Mas a gente já começa o capítulo ciente de que a situação não é essa. Ok? Essa aqui é a informação mais importante. Ok, vamos entender quem são essas pessoas. Quase 120 anos antes do cativeiro babilônico, portanto aí entre as primeiras décadas do 8º século antes de Cristo, para ser mais preciso, do ano 722 antes de Cristo, o reino de Israel, também chamado de Reino do Norte, também chamado de Samaria, é derrotado e levado também cativo por um outro império, o Império Assírio. Eles, irmãos, assim como Nabucodonosor faz com o reino de Judá, você percebe que são reinos diferentes, que Israel em determinado momento da história foi dividido em 2 reinos. O reino de Judá foi levado cativo pela Babilônia por Nabucodonosor. Anos antes, o reino de Israel, o reino do norte, Samaria, foi derrotado, foi levado cativo pelo Império Assírio, ok? E o imperador assírio da época fez a mesma coisa com eles que Nabucodonosor fez anos depois com o reino de Judá. O que? Colocar no lugar dessas pessoas outros povos. Que outros povos, pastor? 2 Reis 17 diz que outros povos são gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim. Veja, irmãos, olhando para o versículo 2, mais uma vez, que tudo aquilo que eles argumentam aqui é tudo mentira. Tudo aquilo que eles dizem aqui para os judeus é tudo mentira. Vamos ver em detalhes. O versículo começa assim: deixa-nos o quê? Edificar convosco, porque como vós, aqui é a primeira mentira, eles não eram como os judeus. Eles, de fato, vieram, eles são povos de outros lugares. Mais uma vez, 2 Reis 17, na Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim. O texto continua dizendo: buscaremos ao Senhor. Isso aqui é a segunda mentira, porque eles não buscarão a Deus, assim como eles já não buscavam. Eles tinham outros deuses. Vamos ver a terceira mentira. O texto finaliza dizendo o seguinte: como também já lhe sacrificamos desde o dia de Esaradom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Alguns poderiam dizer: ok, pastor, isso aqui é uma meia verdade. Mas o cristão, ouça isso, o cristão sabe que o sim é sim e o não é não. Não existe meia verdade. Uma meia verdade é uma completa o quê? Mentira. E é por isso que isso também é uma outra, é a terceira mentira. Porque ok, alguns poderiam dizer que eles sacrificavam de falta ao Senhor, mas eles assim o faziam
a contragosto. Eles não queriam sacrificar a Deus. Eles queriam, no território de Israel, continuar servindo, cultuando, sacrificando os seus antigos deuses, mas a contragosto, e você, ao ler 2 Reis 17, vai perceber isso, a contragosto eles tiveram que sacrificar ao Senhor, e além disso eles tinham uma dezena de outros falsos deuses. Então, ok, eles poderiam até sacrificar ao Senhor, mas isso, irmãos, eles faziam adorando outros ídolos, buscando outros deuses. Então a religião deles é uma religião bastante adulterada, não é a religião dos judeus. Todo mundo está entendendo até aqui, amados irmãos? Amém? Importante isso aqui para você entender a lógica do texto. Agora eu preciso que você compreenda algo. Ouça em nome de Jesus. Os judeus estão mais uma vez diante de um dos seus desafios históricos. Aquilo que eles estão experimentando aqui, eles experimentaram, eles passaram também por isso em outros momentos em sua história. Que desafio, pastor? O desafio de não se associar com quem, irmãos? Com o mundo. É esse o desafio que os judeus enfrentam aqui em Esdras 4. O desafio de não se associar com o mundo ao seu redor. A igreja do Antigo Testamento, representada aqui pela nação de Israel, tinha essa missão: ser um povo santo. E santo significa separado, e aqui é separado do mundo e consagrado ao Senhor. Entretanto, amados, infelizmente, por inúmeras vezes, Israel falhou nesse seu compromisso. Vamos a alguns exemplos para você entender o problema. Israel falhou nesse seu compromisso de não se associar com o mundo, por exemplo, lá no relato do livro de Números, quando os homens de Israel se envolvem, se relacionam com as mulheres midianitas. Lá eles falharam. Avançando a história de Israel, nós vemos a falha do povo de Deus através do rei Jeoaquim, que buscou auxílio militar dos egípcios na tentativa de lutar contra a Babilônia. Mas dois exemplos, irmãos, são bastante significativos. Quais, pastor? O exemplo daquele homem que tinha todo o potencial para ser o melhor de todos os juízes de Israel. Eu estou falando de quem? Sansão. Ele tinha todo o potencial para ser o melhor dentre todos os juízes de Israel. Só que ele se envolve com o mundo através da sua esposa estrangeira. O outro exemplo é daquele que tinha todo o potencial para ser o maior, o melhor rei de Israel. Eu estou falando de quem, amados? Estou falando de que rei? Rei Salomão. E ele falha ao se relacionar com o mundo, também através das suas inúmeras esposas estrangeiras. Como eu disse, em Esdras 4, perceba, os judeus estão mais uma vez diante desse seu desafio histórico de não se deixar envolver-se e não se deixar contaminar pelos povos ao seu redor, assim como aconteceu no passado. E antes de nós avançarmos para os próximos versículos, é aqui, irmãos, criado uma grande tensão. Que tensão, pastor? Como é que os judeus vão reagir agora? Você percebe isso? Essa é a tensão, essa é a expectativa que o historiador sagrado cria nesses dois versículos. Como é que os judeus vão reagir agora? Será que em 530 a.C., será que depois que eles sofreram a disciplina do Senhor na Babilônia, e também, irmãos, depois que eles experimentaram a graça de Deus, voltando para as suas terras, será que eles, mais uma vez, irão falhar no seu compromisso de não se contaminar com o mundo?
É essa a grande pergunta e o grande desafio que é apresentado nesse texto. Mas veja o seguinte, amados irmãos: o desafio dos judeus também é o meu e o seu desafio hoje. Você percebe isso? Essa, irmãos, também é a minha e a sua missão. Não se deixar envolver, não se deixar influenciar, não se deixar contaminar pelas coisas desse mundo. Veja, tanto o Salmo 1 como Romanos 12 dão cores a essa nossa missão. Mais uma vez, não se associe com o mundo. Salmo 1, versículo 1 diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perfeito, irmãos. E Romanos 12, versículos 2 também nos ensina algo. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação a vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Esse é o meu e o seu compromisso, meu amado irmão. Essa é a minha e a sua missão. Sim, o crente está no mundo, mas não é deste mundo. Sim, amados irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não vivemos como as pessoas desse mundo. Isso porque Deus nos escolheu antes de quê? Da fundação do mundo. Isso porque nós somos comprados com preço precioso. Nós somos lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro. Isso porque eu e você, irmãos, fomos salvificamente santificados pelo Espírito Santo. E Ele continua agindo em nós para transformar os nossos corações e as nossas atitudes conforme a imagem de Cristo Jesus. É por isso que nenhum de nós pode viver como as pessoas desse mundo. É por isso que nós não podemos nos associar e não nos deixar contaminar pelas coisas desse mundo. Sim, amados irmãos, o crente, assim como qualquer pessoa normal, precisa se alimentar. Se for presbiteriano, se alimentar bem, né? Nós precisamos se alimentar como qualquer outra pessoa normal. Mas a gente assim o faz de uma forma completamente diferente. Sabe por quê? Porque nós sabemos o que está escrito em Gênesis 1. Quando nós nos alimentamos, irmãos, o nosso sentimento, o nosso senso de responsabilidade pela preservação desse planeta, e o nosso senso de gratidão pela providência do Senhor, irmãos, eles são maiores. Eles devem ser maiores. Nós nos alimentamos como qualquer outra pessoa normal, mas totalmente diferente das pessoas desse mundo. Sim, amados irmãos, os filhos dos crentes precisam de educação, amém? E nós, como pais responsáveis, atentos, nós precisamos também dar uma boa instrução para os nossos filhos. Mas nós não o fazemos como fazem as pessoas do mundo. Nós ensinamos os nossos filhos em que caminho? No caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar. É assim que nós fazemos. Além disso, irmãos, nós ensinamos, nós educamos os nossos filhos com um grande senso de propósito e compromisso para com Deus. Nós os educamos para ser flechas na mão do arqueiro, instrumentos para a honra e para a glória do Senhor. É assim que nós educamos nossos filhos. Amém, amados? Sim, amados irmãos, nós trabalhamos. Amém? Mas não como as pessoas do mundo costumam fazer. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos para a glória do Senhor. E nós servimos os nossos patrões como se nós estivéssemos servindo ao Senhor. É assim, irmãos, que nós trabalhamos. Sim, eu e você vivemos nesse mundo,
Mas tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, é completamente diferente. Até mesmo aquilo que nós falamos, até mesmo como nós nos vestimos, até mesmo a forma como nós nos portamos, ela é diferente do mundo. Isso aqui não tem nada a ver com legalismo e farisaísmo. Isso aqui tem a ver com a graça transformadora que caiu sobre nós e com a nova identidade que nós recebemos em Cristo Jesus. Porque aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas ou antigas já, e tudo se fez novo. Antes de nós avançarmos para os próximos versículos, um último detalhe. Meu amado irmão, ouça isso. Tenha muito cuidado. Com o quê, pastor? Já tenho tanto cuidado, homem. Tenha muito cuidado. Porque o diabo se transforma em anjo de... Onde é que está isso, pastor? 2 Coríntios 11, 14. O diabo, ele se transforma em anjo de luz. Veja o que os adversários de Judá e Benjamim estão fazendo. Eles aparentemente estão oferecendo o quê? Ajuda. Você percebeu o problema? Amém? Aparentemente eles estão oferecendo ajuda. E muitos poderiam ser aqueles que poderiam dizer: que bênção, mais recursos, mais força humana para nos auxiliar aqui na reconstrução da casa do Senhor. Que bênção! Ajuda é sempre bem-vinda. Para a casa do Senhor vale tudo. Pergunta, irmãos, para a obra de Deus vale tudo? Vale tudo, irmãos, para a obra de Deus? Qualquer ajuda é válida, irmãos? Qualquer aparente ajuda é válida para a casa de Deus? Então aqui vai uma mensagem para a igreja evangélica brasileira. Nenhuma tentativa de ser uma igreja relevante justifica o fato de nós nos associarmos com o mundo, sabe? É muita igreja que, justificando ou com o pretexto de se tornar uma igreja mais relevante e mais proeminente, utilizando-se do pretexto de ser uma igreja mais pujante e que consegue alcançar outras pessoas, utilizando-se do pretexto de ser uma igreja maior, uma igreja em que todos se sintam bem, se associam, irmãos, e começam a trazer elementos, filosofias, a lógica do mundo para os arraiais do povo de Deus. Isso nós não temos autoridade do Senhor para fazer. Deus requer de nós, primeiro, compromisso, obediência antes de um holocausto. Foi isso que Deus falou através do profeta Samuel para o rei Saul. Compromisso, fidelidade, obediência, muito mais do que sacrifícios e holocaustos. Ok, amados irmãos, vamos avançar no texto. Agora a nossa próxima etapa é tentar aqui entender como o texto nos ajuda a responder a seguinte pergunta: como vencer as influências do mundo? Você quer anotar isso? Amém? Como vencer as influências do mundo? Deu tempo de escrever? Pode repetir, pastor? Claro. Como vencer o quê? As influências do mundo. Vamos ler juntos os versículos 3 a 5 para nós entendermos a resposta bíblica para essa questão. Versículos 3 a 5. Amém? Eu começo, a igreja continua. O que é que diz a palavra de Deus? Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. A igreja.
Amém. O reverendo John Grew, um importante calvinista do século XVIII, ele apresenta de forma muito plausível os motivos que levaram os inimigos de Judá e Benjamim a fazer essa oferta que eles fazem aqui nesses versículos. 3 motivos. Em primeiro lugar, ele argumentou que eles esperavam, ao adentrar no meio do povo de Deus, começar a disseminar discórdia e desunião. Esse é o primeiro motivo. Muito provavelmente, os adversários de Judá e Benjamim tentaram oferecer ajuda para eles. O segundo motivo é que eles, fazendo assim, produzindo discórdia e desunião, planejavam atrasar as obras do templo. Esse é o segundo motivo. Tem lógica, irmãos? Parece ser, de fato, bastante plausível, né? Em terceiro lugar, pastor, o reverendo John Grew também argumenta que se eles não conseguissem atrasar a obra da casa de Deus, eles ao menos tentariam reivindicar aquela obra como se fosse deles. Ou ao menos reivindicar uma parte do templo do Senhor para colocar nessa parte os seus falsos deuses, os seus falsos ídolos. Parece uma argumentação plausível, irmãos? Parece que isso poderia ser os motivos da oferta dos adversários de Judá e Benjamim? Disseminar discórdia, atrasar a obra e contaminar a verdadeira adoração dos judeus. Esses são os 3 motivos. Eu quero que você, olhando para o texto, perceba o seguinte: o historiador bíblico, ele não se preocupa em dizer para nós o que estava levando esses adversários de Judá e Benjamim, mais uma vez, a oferecer-lhes ajuda. Tem a resposta aí no texto? Não tem. O que é que tem, amados irmãos? O historiador bíblico, ele está muito mais interessado em nos mostrar como Zorobabel reagiu diante dessa questão. Como é que eles reagiram, irmãos? Vamos ler mais uma vez, versículo 3, a igreja. No versículo 3, por favor, destaque essa expressão: nada tendes conosco. Encontrou? Amém? Versículo 3, nada tendes conosco. E irmãos, exatamente aqui que o Espírito Santo nos ajuda a responder aquela nossa pergunta. Você ainda lembra a pergunta? Como não se deixar influenciar pelo mundo? É aqui que o Espírito Santo nos ajuda a responder isso. E o nosso ponto é muito simples. Qual é o ponto, pastor? Aprenda a dizer não. Amém? Aprenda a dizer não. Pastor, eu ainda não entendi. Aprenda a dizer não. E isso que eu vou falar agora, irmãos, pode parecer uma repreensão, e é mesmo, tá? Na nossa língua portuguesa, existe a palavra não. Existe essa palavra. Não existe só o sim. Existe o não também. E você pode usar essa palavra. Na verdade, você deve utilizar essa palavra. Sempre que ela é utilizada em momentos oportunos, amados irmãos. Essa palavra nos salva de inúmeros perigos e pecados. Se nós utilizássemos essa palavra em momentos oportunos, ela nos salvaria, por Deus, de inúmeros perigos e pecados. Então o ponto é esse. Aprenda a dizer o quê? Não. Mas veja que interessante. No Salmo 1, que eu fiz menção, e em Romanos 12, também que eu fiz menção, a palavra não é bastante importante. O que é que diz o Salmo 1, versículo 1? Bem-aventurado o homem que não anda. E Romanos 12, 2 diz o que? E não? Eu já disse, né? E não vos conformeis.
Veja como a palavra não está presente nesses dois textos. E a palavra não também está presente, irmão, no versículo 3. Pastor, não estou vendo. Ok, na nossa versão, ela não está, mas eu vou ler a versão Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte: vocês não têm nada a ver conosco. Combina com aquilo que você está lendo aí? É uma outra tradução. Vocês não têm nada a ver conosco. Enfatizando isso, santo irmão, aprenda a dizer não. Agora pense comigo no seguinte fácil. Pense comigo quanto é fácil nós pronunciarmos a palavra não. Você sabe que o pastor tem uma grande dificuldade em pronunciar certas palavras, né? Você já percebeu? Já percebeu? Eu tenho dificuldade em pronunciar certas palavras? Nunca percebeu? LR. Batata, irmãos. Encontro consonantal com LR. Oxe, pastor engasga a mesa. Mas veja que até eu, que tenho dificuldade com a fala, consigo pronunciar perfeitamente a palavra não. Você quer treinar aí? Vê se você começa a inaugurar essa palavra no seu dia a dia. Pronuncie aí. Veja como é fácil. Não. É fácil, irmãos, pronunciar essa palavra. Mas veja que, apesar dela ser fácil de ser pronunciada, e aqui eu não quero deixar de lembrar dos nossos queridos irmãos e amigos que não têm esse dom da fala, mas que certamente em Libras existe aí uma representação, um gesto para esse termo, essa palavra. Veja como é fácil nós reproduzirmos, seja através do seu som, ou seja através de gestos. E mais uma vez a palavra é: o que é difícil, pastor? Difícil é nós assim fazermos. Difícil, irmãos, é nós termos essa atitude. Difícil é nós colocarmos isso em prática. Eu quero que você novamente olhe comigo para o texto e veja como é difícil colocar isso em prática. Isso tem a ver com uma série de motivos. Veja inicialmente o texto comigo. Veja como pode ser difícil nós colocarmos em prática a palavra não. Em primeiro lugar, é difícil nós dizermos não, porque por vezes nós precisamos ter coragem para isso. Peguei você, não peguei? Às vezes é difícil a gente dizer não, porque a gente precisa ter coragem, irmãos, para isso. Veja a coragem que Zorobabel e companhia precisavam ter para dizer não para a oferta dos adversários de Judá e Benjamim. Eles precisavam, irmãos, ter coragem para dizer não, exatamente para rejeitar a oferta que poderia aparentemente ser muito o quê? Benéfica. Era uma oferta tentadora, irmãos? Claro que era. Eles acabaram de chegar, irmãos, da Babilônia. Não era que eles vieram de lá assim trazendo só pessoas milionárias e tendo o número suficiente de pessoas para colocar aí em andamento tão grande obra. Eles precisavam de ajuda financeira. Eles precisavam, irmãos, de força humana para colocar em prática essa sua missão. E eles, por causa disso, precisavam ter coragem para dizer não para eles. Então entenda isso, irmãos. Por vezes eu e você nos encontramos nesse dilema. Que dilema, pastor? Nós somos colocados entre fazer aquilo que é certo e fazer aquilo que dá certo. Você entende a diferença entre fazer aquilo que é certo e fazer aquilo que dá certo? Fazer aquilo que é certo é o que? É fazer a vontade do Senhor. E o que é fazer aquilo que dá certo? É fazer aquilo que nos traga algum benefício. Essa é a diferença. E o que o cristão precisa escolher? Fazer aquilo que é certo ou fazer aquilo que dá certo? Fazer aquilo que é certo. Amém, amados irmãos? Além disso, ainda olhando para o texto,
Você está ainda com o seu olho santo no texto? Amém? Zorobabel e companhia, amados irmãos, precisavam ter coragem para dizer não exatamente por causa daquilo que os inimigos de Judá e Benjamim iriam fazer nos versículos 4 e 5. Você percebe o que os inimigos de Judá e Benjamim fazem aqui nos versículos 4 e 5, amém? O que é que eles fazem? Veja, irmãos, a Bíblia está mostrando aqui que os inimigos de Judá e Benjamim, mais uma vez, reagiram da mesma forma que o mundo costuma reagir quando a igreja se posiciona como igreja. É assim que o mundo vai reagir, irmãos. Eles estão seguindo aquilo que já é o padrão do mundo fazer quando eu e você nos colocamos em obediência à palavra do Senhor e dizemos não para o mundo. E como é que o mundo costuma reagir, irmãos, nesses momentos? Tentando o quê? Prejudicar a igreja, tentando perturbar o povo do Senhor, tentando trazer prejuízo ao povo de Deus. É por isso que eu e você precisamos ter coragem para dizer não, suportando o quê? As consequências, a perseguição, suportando, irmãos, as intrigas, o ódio, as coisas que o mundo irá intentar contra a igreja. É por isso que dizer não é tão difícil, porque nós precisamos ter coragem. Mas além disso, irmãos, eu quero mostrar para você, pensar com você, o quanto é difícil dizer não por mais 2 motivos. Sabe por que é difícil eu e você dizermos não para o mundo? Porque a nossa natureza quer sempre dizer o quê? Sim. Você sabe disso, não é? A nossa natureza quer sempre dizer sim para o mundo. Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, capítulo 5, versículo 13, versículo 17, um texto bastante conhecido, ele diz o seguinte: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Essa é a luta que eu e você, irmãos, temos diariamente, a cada instante, de forma ininterrupta. Nós estamos numa guerra. E mesmo, irmãos, para nós cristãos, com a nossa natureza regenerada, ainda há resquícios do pecado que atuam sobre a nossa carne. É por isso, irmãos, que muitas das vezes a gente quer dizer o que para o mundo? Sim. A gente precisa falar o quê? Não. Sabe qual é o quarto e último motivo porque é difícil dizer não para o mundo? Sabe por quê? Nós precisamos, irmãos, de uma força, de um poder sobrenatural para dizer não para o mundo. Escute isso. Sozinho, eu e você, nós não damos contas. Nós não damos conta. Você sabe disso, não sabe? Largados à nossa própria sorte, à nossa própria capacidade, nós não conseguimos. Nós precisamos, irmãos, da misericórdia de Deus Pai. Nós precisamos, irmãos, da graça de Cristo Jesus. Nós precisamos do poder do Espírito Santo agindo sobre nós, para que nós consigamos dizer não para o mundo. Nós precisamos, amados irmãos, dos meios de graça. Eu estou falando meditação na palavra de Deus, oração, cultos públicos e sacramentos. Eu estou falando que eu e você precisamos dos meios de graça para sermos alimentados e fortalecidos pelo Senhor. E através, irmão, dessa força, desse poder que vem do céu, e só através disso, aí sim, conseguir dizer não para o mundo. Mais uma vez, sozinhos, eu e você não damos conta. Nós não conseguimos. Dizer não para o mundo, de fato, é muito difícil. Dito isso, amados irmãos, eu quero concluir essa mensagem com vocês. Amém? 3 rápidas aplicações. Escute isso em nome de Jesus. Essa é a parte que você guarda no seu coração
Roga aí a graça do Espírito Santo para praticar na sua vida. Amém? Em primeiro lugar, eu quero, em nome de Jesus, desafiar você a examinar se existem áreas na sua vida onde o mundo esteja ganhando espaço e território. Faça esse exame aí na sua vida, irmão. Eu quero levar você a exatamente fazer essa reflexão. Onde o mundo está presente e ganhando espaço na minha vida? Onde, meu Deus, o mundo tem me influenciado e atrapalhado o meu compromisso com o Senhor? Uma oração sempre importante é o versículo final do Salmo 139. Senhor, vê se há em mim o quê? Algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos, irmãos, refletir se nós estamos dedicando ao mundo aquele tempo preciosíssimo. Irmão, você é um ministro de Deus aqui na terra, um embaixador dos céus aqui na terra. O seu tempo é preciosíssimo. O seu tempo não pode ser gasto ou desperdiçado com besteira. Você está ciente disso, amém? Você tem que identificar se existem coisas desse mundo que tem feito você desperdiçar o seu tempo precioso que deveria ser utilizado com o Senhor. Novamente, seja meditando na palavra, seja orando, intercedendo, seja participando ainda mais dos cultos e demais obras do reino de Deus, seja, irmãos, contribuindo para a causa do Senhor. Veja, meu amado irmão, medite aí, se a lógica do mundo, se as filosofias do mundo, se aquilo que o mundo já considera como normal, e até defende, se isso já ganhou espaço no seu coração e você está também dizendo como o mundo, que é normal, e até chega a defender mesmo que a palavra de Deus explicitamente diga que é pecado. Faça esse exame, principalmente com o objetivo de rogar o perdão de Deus sobre a sua vida. Amém? Essa é a primeira aplicação. Segundo lugar, em nome de Jesus, guarde isso com você também. Eu quero lhe desafiar, na verdade eu quero lhe encorajar a, preste atenção na expressão, obedecer confiando no Senhor. Você entendeu? Obedecer confiando no Senhor. Eu não poderia, irmãos, pregar sobre estas 4 sem falar que obediência e fé andam juntas. Zorobabel e companhia precisavam de fé, irmãos, precisaram de fé para se manter fiéis ao Senhor e não se deixar contaminar com as ofertas dos seus adversários, das ofertas do mundo. Eles precisavam de fé, irmãos. Fé em que sentido, pastor? Fé em Deus, acreditando que o Senhor tem algo melhor do que a oferta que aquelas pessoas estavam lhes fazendo. Eles precisavam, irmãos, dessa fé. E por vezes nós também precisamos acreditar que Deus, irmãos, tem o melhor para nós. E dizer não para os manjares e para os banquetes desse mundo. Nós precisamos, irmãos, descansar no Senhor dessa maneira. Mas além disso, nós precisamos também de fé, para acreditar que o Senhor irá nos proteger, irá nos guardar de todos os ataques, de todas as artimanhas, de todo o mal fazer, de todo o levante do mundo contra o povo do Senhor, quando nós nos posicionarmos como igreja. Faça o mundo, enquanto sistema corrompido pelo pecado, faça o mundo aquilo que quiser contra nós. Nós precisamos ter esse compromisso, obedecer confiando no Senhor. Amém? Terceira e última aplicação, e agora nós concluímos mesmo. Eu quero, irmãos, encerrar essa mensagem desafiando você a não seguir simplesmente o exemplo de Zorobabel,
sabe? Zorobabel aqui faz algo muito elogiável, não faz? Mas eu não queria concluir essa mensagem que você saísse daqui dessa noite, melhor dizendo, pensando em copiar Zorobabel e pensando que Zorobabel é o herói da sua vida, porque não é. Eu quero desafiar você, irmãos, a seguir o exemplo daquele que é o nosso, perdoe-me a redundância, exemplo maior, exemplo supremo. E eu estou falando de quem? Cristo Jesus. Veja que Cristo Jesus disse não para o mundo. Quando, pastor? Todas as vezes que ele agiu contrário àquilo que era normal no mundo. E todas as vezes que ele se posicionou e defendeu ideias que também eram contrárias a esse mundo, Cristo disse não para o mundo. Cristo, irmãos, disse não apenas para o mundo. Cristo Jesus disse não também para quem? Não se esqueça disso. Para o tentador. Você lembra? Cristo disse não para o tentador. Mais do que isso, irmãos, e aqui é que Cristo nos constrange, né? Diria o cearense, aqui é que Cristo nos quebra. Cristo disse não para si mesmo. Sabe por quê? Porque ele se esvaziou. Assumiu a forma de servo. E foi obediente até onde? Até a morte de cruz. Quer um exemplo de vida a seguir? É o exemplo de Cristo Jesus. E todas as vezes que você se sentir pressionado com o mundo, e todas as vezes que o mundo oferecer a você aparentes manjares, aparentes banquetes, você, assim como eu, todos nós, devemos nos lembrar do exemplo de Cristo Jesus, e nesse momento, irmãos, aproveitar para rogar a graça de Deus, a graça de Cristo. Senhor, por favor, segura firme na minha mão. Senhor, por favor, não larga a minha mão. O Senhor sabe que sozinho eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Me envolve com a tua graça, me envolve com a tua misericórdia e me fortalece para agir assim como o Senhor fez, dizendo não para o mundo. Amém, amados irmãos?